E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda! Este é o canal Você Faz, Você Decora e hoje eu vou te explicar tudo o que ninguém nunca te contou sobre espuma floral. Vou te dar todas as dicas, tirar todas as tuas dúvidas, te dar vários truques de como estar utilizando a espuma floral de forma correta, certo? Vou te ensinar tudo que eu aprendi ao longo de muitos anos como decorador. A espuma floral que hoje é extremamente importante na montagem dos arranjos naturais. Ó, eu sou do tempo que a espuma floral nem existia. Naquela época a gente utilizava bucha de capim ou uma folha de crote. A gente fazia as folhas dos arranjos, precisavam ser feitos quase que no dia da festa, uma correria danada, uma trabalheira. E aí inventaram a espuma floral, que facilitou muito a vida de todas as floriculturas, todos os decoradores, todos os floristas, e hoje a gente não consegue mais viver sem ela. Então, ó, a espuma floral, muitas pessoas perguntam: Vitor, de que é feita a espuma floral? Esse material é uma resina fenólica, é um nome difícil, né? É uma composição orgânica e que dá, ao mesmo tempo, essa leveza. Ele é muito leve quando ele está seco e quando é encharcado ele fica bastante pesado. Basicamente a gente trabalha com 3 tipos de espuma floral. Eu tenho o F1, que é esse tijolo aqui, ó, que é bastante utilizado em arranjos pequenos. A gente usa para fazer arranjos mini. Tem, ó, o F2, que ele já é um bloquinho, ó, quadrado, ele tem cerca de 15 centímetros, é um quadrado mesmo, ó. E a gente tem o F4, que na verdade é a junção de 4 espumas florais dessa no tamanho e no comprimento. Então, basicamente, esses são os 3 tipos que a gente mais usa. Existem outras variações, principalmente maiores, mas que a gente consegue trabalhar e fazer perfeitamente os nossos arranjos com essa numeração que a gente tem. A espuma floral ela é tipo uma esponja mesmo. Eu sempre digo, se você já assistiu os meus vídeos falando sobre montagem de arranjos permanentes, eu faço sempre a mesma menção, e eu sempre digo algum truquezinho aqui do floral. Então, ó, esse aqui é um tijolinho, ó. Esse é o F1 e eu cortei ele no meio e fiz aqui essa metade. A gente pode utilizar. Eu vou estar utilizando esse pedacinho aqui para a gente usar e vocês perceberem como é que a gente molha de forma correta. Essa é a primeira dica. Muito cuidado na forma que você molha o seu floral. Eu costumo dizer que quando as pessoas não conhecem, que a gente fala assim, molha o floral. Então as pessoas acham que se ligar a torneira aqui em cima vai molhar, ou se pegar a mão e enfiar ele dentro do vaso, do balde com água, também vai molhar. E está totalmente errada essa forma da gente molhar o floral. A forma certa é eu ter um recipiente com água e eu colocar ele sobre a água e deixar com que ele mesmo vá absorvendo a água. Eu trouxe para cá esse globo de vidro, que aí assim vocês conseguem visualizar esse processo de molhagem do floral. Mas ó, aqui na loja eu uso esta bacia, ou quando eu vou molhar florais maiores eu uso esse recipiente maior aqui de plástico. Então o que é mais importante é você ter um recipiente onde você consiga, onde o floral consiga beber água e afundar. Então esse é o ideal. Geralmente para F2 e F4 eu uso um balde maior e aí eu deixo ele em cima do balde e ele vai bebendo água e vai submergindo aos poucos. Lógico que o tempo de absorção da água vai variar de acordo com o tamanho da sua espuma. É muito rápido, mas tem espuma que demora mais, é o caso do F4, porque ele absorve mais água. Uma média de que um floral, o F1, que é esse tijolo aqui, o menor, ele absorve cerca de 2 litros de água, cada espuma dessa consegue armazenar. Falamos aqui dos recipientes, agora vamos aqui para o processo de molhar o nosso floral. Ó, eu vou tirar aqui uma rebarbazinha dos lados para que ele consiga se encaixar perfeitamente no vidro. Então, ó, botei, deixei. E aí vocês vão observar, ó, que ele vai afundando aos poucos. Nada de empurrar, nem de molhar água por cima. Floral a gente bota e ele vai absorvendo devagarinho aqui a água. É bem rapidinho, vocês podem observar aí o processo. E ó, já chegamos aqui, ó, na metade. Ele vai bebendo água aos poucos. E aí o que é importante é a gente entender de que se eu molhar da forma errada, que é jogando água por cima, ou afundando, empurrando ele dentro do recipiente, ele vai dar aquela sensação de estar molhado por fora,
mas quando a gente partir, ele vai estar seco por dentro. E isso é muito perigoso, porque a flor, para ela permanecer viva no arranjo, ela vai beber a água que está no floral. Então, se ela encostar nessa parte que não tem água, ela vai sugar o ar e o ar vai fazer com que a flor murche. Então, é muito importante a gente molhar o floral da forma correta para que a gente consiga, de fato, ter um resultado prolongado das flores no nosso arranjo. Então, ó, percebe que ele já está aqui no finalzinho, ó, e ele vai afundando por ele mesmo, tá vendo? Esse é o processo natural. Não acelerei o vídeo, deixei ele para que vocês pudessem ver ele no real aqui, ele bebendo água. E aí já fica uma primeira dúvida que muita gente pergunta: Vitor, eu posso, há necessidade do floral ficar bebendo água de um dia para o outro, 2 dias? Não, gente. A gente molha floral quando a gente vai fazer o arranjo. Então, ó, isso independe. Se eu deixar ele 3 dias de molho, 2 dias, 1 dia de molho, ele só vai absorver a água necessária, a água que suporta nele. Então, é ilusão a gente achar que quanto mais de molho floral fica, mais água ele absorve. Você pode molhar o seu floral no momento que você estiver fazendo o seu arranjo. E ó como ele vai fechando aqui, ó. Ó como a água vai invadindo ele, ó. Tá vendo? De fora para dentro. E ó, ele vai fechando, ó. E esse é o processo natural. Quando eu perceber que ele tá todo encharcado, ó. 3, 2, 1. Completou. Aí o meu floral está todo encharcado. E ó, ele bem submerso aqui na água. Esse é o processo correto da gente molhar o floral. Agora que a gente aprendeu a molhar o floral de forma correta, eu vou te ensinar alguns truques que a gente utiliza para fazer essa adaptação na hora da montagem dos arranjos. Eu sempre digo assim, ó, que a preparação da nossa estrutura para a gente montar o arranjo já é meio caminho andado da gente ter sucesso e o arranjo sair como a gente planejou ou como a cliente pediu. Então, ó, o que é que eu uso sempre? Eu posso usar o floral ele diretamente na minha peça? Posso sim, não tem problema nenhum. Mas eu sempre utilizo esses pratinhos de plástico, que é aqueles pratinhos de planta. Você pode utilizar um prato mesmo de casa, um prato fundo. Você pode utilizar aqueles pratinhos de plástico descartável. Então, você pode fazer adaptações, uma vasilhazinha, um Tupperware. Então, assim, é bem variado a forma que você pode utilizar. Por que eu gosto de fazer isso? A gente sabe o seguinte, ó. Quando a gente espeta a flor aqui no floral, esse processo é quando a gente espeta a flor, quando a flor penetra no floral, ele vai soltar um pouquinho de água. Isso é super normal, porque a água está acumulada e quando eu enfio o caule da flor, aquele processo quando o caule entra, ele faz com que o floral ele solte um pouquinho de água. Então é muito normal, enquanto a gente está fazendo o arranjo, montando o arranjo, espetando as flores, ele solte uma aguinha. A partir do momento que a gente para de espetar a flor, ele para de soltar essa água. Então, o que é que acontece? A água que ainda está acumulada no floral, as flores bebem. Por isso que outra pergunta muito comum, principalmente as noivas que são mais ansiosas, elas perguntam: Vitor, a igreja vai estar... Você vai decorar a igreja de manhã, mas meu casamento é à noite. Não vai correr o risco de eu chegar na hora do casamento, da cerimônia, e as flores estarem murchas? Claro que não. Se você molhar o floral de forma correta, as flores vão ficar bebendo água. E esse é o grande segredo. As flores elas ficam sendo hidratadas com a água que existe no floral. Para que eu consiga melhorar ainda mais essa hidratação, o que é que eu faço? Eu ponho o meu floral num pratinho e coloco água. Então esse arranjo ele dura dias, pode acreditar. Ele dura dias. Por quê? Porque o floral ele nunca vai secar, porque as flores estão tomando a água, estão puxando a água. Então eu mantenho o floral bem hidratado. E aí eu tenho uns truques aqui na loja que eu já fiz e está muito certo. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa adaptação para que a gente consiga utilizar todos os arranjos. Além do pratinho ajudar na hidratação do floral, ele facilita muito a gente transportar. Então imagine, ó, um arranjo no floral desse tamanho, que é um arranjo médio, eu transportar isso aqui na mão. Então quando eu boto no prato, eu consigo ter um apoio muito melhor. Eu transporto de um local para outro arranjo sem ter o mínimo problema de quebrar ou desestruturar a minha montagem. Então o pratinho ele facilita a gente em muitos processos. E aí o que é que eu faço? Ó? Eu tenho esse cesto, eu uso muito.
eu tenho ele vários tamanhos. E o que é que eu faço, ó? Eu cruzo aqui em cima com um cordão. Eu utilizo esse cordão de nylon mesmo. Porque, ó, aqui eu consigo fixar o meu pratinho com o meu floral. E olha que massa. Em vez de o pratinho afundar, eu vejo muita decoradora ter medo. Ah, meu Deus, o cesto é fundo, como é que eu vou fazer com que o arranjo suba? Olha só esse cesto. Olha o tamanho da boca desse cesto, como ele é grande. Até esse prato aqui, ó, ele iria afundar aqui, ó. Então o que é que eu faço? Eu cruzo, usando o meu cordão branco, ó, eu cruzo aqui na boquinha, passando entre um e outro, faço esse processo cruzado, como eu fiz aqui, ó. Eu elevo aqui, ó, o meu pratinho, e aí eu uso o meu prato aqui, ó, e quando eu cruzo aqui com o cordão, ele fica aqui em cima, ó. Olha só que joia. Vou fazer aqui para vocês verem como o processo é fácil. Então eu cruzo várias vezes, eu cruzo cerca de 5, 6 vezes, passando para lá e para cá, para ter a segurança de que o meu arranjo, ele vai ficar, o pratinho vai ficar seguro. Eu sempre costumo dizer de que é muito importante a gente trabalhar com a segurança, até mesmo para que a gente, quando entregue a festa, a gente tenha a tranquilidade de que a festa vai acontecer e a gente não vai ter problema nenhum, ou com o arranjo soltar, ou com um arranjo por falta d'água a flor murchar, principalmente se esses casamentos, a gente faz muito casamento ao ar livre, às vezes na beira da praia, e aqui na minha cidade o sol é pra torar. Quem não sabe, eu sou de João Pessoa, aqui na Paraíba, uma cidade linda. Se você ainda não conhece, vale a pena você vir ver como a minha cidade aqui é linda. Então, ó, cruzei aqui, ó. Aqui eu vou dar 2 nós, normal, só pra prender. Ó, fiz aqui, ó, o processo de cruzamento. E aqui eu tenho, ó, o meu pratinho agora em cima do meu vaso. Bem interessante isso. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Para não correr o risco, aí você diz, ah, Vitor, mas fica balançando. Então o que é que você faz, ó? Você passa um cordão aqui, ó. Dá um nozinho aqui do lado. Isso, ó, você pode fazer já com floral molhado, certo? Para facilitar aqui a sua amarração. Então molho o floral. E aqui, ó, eu prendi o meu floral, ó, de forma simples, fácil. Dei aqui 2 nó, ó. E aqui, ó, olha só. Eu não corro mais o risco de, por um acidente, alguém bater, virar o vaso, o arranjo cair. Então, se isso acontecer, eu tenho essa segurança. Então, fiz isso. Isso é uma opção. Tem alguns vasos, ó, que a boca do pratinho ele encaixa perfeitamente. É o caso aqui, ó, desse romano que eu tenho branco. Então, ó, o pratinho tá aqui, ó, a boca do vaso, ó, ele encaixa certinho. Quando ele encaixa dessa forma, então é maravilhoso, porque aí eu posso, ó, só pegar e amarrar aqui, ó, do mesmo jeito que eu amarrei aqui o meu floral. Aqui na minha loja tem um passarinho, é bem engraçado. Toda vez que eu vou gravar aqui no estúdio, ele aparece e fica aqui competindo comigo, eu falando e ele cantando. Então, se vocês estão ouvindo aí, ó, são os pássaros aqui no meu estúdio, aqui fora. Então, ó, amarrei, usei um fitilhozinho branco da cor do vaso, ó, amarradinho aqui, ó. Também se eu virar, ó, não tem problema nenhum de o arranjo cair. Eu sempre digo, segurança em decoração é sempre bem-vinda. Então, quanto mais você conseguir fazer com que as coisas fiquem seguras, a gente não fique preocupado na hora que a festa estiver acontecendo, vale a pena. Então, ó, esse é mais um truque de amarração que você pode fazer. Algumas pessoas perguntam, Vitor, eu não tenho um F4. E F4 é caro. Floral não é barato, gente. Floral tá cada vez mais caro, e aí a gente precisa estar dando os pulos, como eu falo, para poder a gente fazer. Então, ó, o que é que eu posso fazer? Cortei ele aqui seco, ó. Eu trabalho muito dessa forma. Pego, ó, um palitinho de churrasco.
Quebro aqui no meio, ó. Vou encaixar aqui, ó, na beirada do meu floral. Vou virar e vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Ó, vocês vão ver que legal. Ó, e aqui eu pego o fitilho e vou amarrar aqui, ó, na ponta. Vou dar 2 voltas. Por que que eu boto esse palitinho? Porque esse palitinho, ele ajuda com que o cordão não entre e não rasgue o floral. Eu posso fazer isso em qualquer floral e não atrapalha, tanto na montagem do arranjo, como não corro o risco do floral quebrar. Então, ó, eu faço isso aqui, ó, e amarro aqui, ó. Olha só. E aí eu tenho um floral que aqui, ó, não caberia aqui na boca do meu vidro. E com esse truque, ó, eu consigo agora fazer com que o floral ele fique acima da minha peça de vidro. E a gente não vê. E aqui eu não preciso do pratinho, porque eu consigo já utilizar ele espetando aqui, já utilizando o vidro como base. Então isso é um truque que eu posso fazer. Então meus arranjos médios, eu nunca uso o F4, o F2 na verdade, que é esse quadrado, porque ele é um pouquinho mais caro. Esse aqui eu uso só mesmo para fazer arranjo grande, principalmente de igreja, e uso esse aqui. Tem como eu fazer, Vitor, um F4, que é o meu maiorzão, com tijolo? Tem sim, eu vou te ensinar agora. Então, ó, eu vou precisar de 4 tijolos. Ó, olha só como ele é exatamente, por isso que é F4, tá vendo, ó? É um tijolão, onde eu peguei aqui o F4, 4 tijolos, ó, 2 e 2. Juntei aqui, ó. E aí eu tenho exatamente 4 tijolos que formam aqui a minha base do F4. E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer dessa mesma forma, ó. Vou botar 2 palitinhos aqui, ó. Vou virar. E vou botar mais 2 aqui. Fiz aqui um lado, ó. Vou fazer agora o outro lado. Então, ó, amarrei aqui um lado, ó. Tá vendo, ó? Botei 2 palitinhos aqui do lado, amarrei. E agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Eu sempre trabalho com esse cordão de nylon, porque ele não bebe água. Então se vai molhar, ele continua leve. Diferente daqueles cordão de agave que ele encharca um pouquinho e aí aumenta um pouquinho o peso do meu arranjo. Então, ó, fiz isso aqui, ó, botei o palitinho para segurar a minha amarração, tá vendo? E aqui eu tenho, posso cortar aqui, ó, esses excessos do palitinho, mas isso nem é tão necessário, porque na hora que eu estiver montando o meu arranjo, que eu for botando flor e folhagem, ele nem aparece. Então, ó, eu fiz aqui, ó, um F4 numa produção meia caseira, tá vendo? Então esse é o processo que a gente faz de amarração. Posso fazer também utilizando um saquinho plástico. Então, ó, eu pego um saquinho transparente. Não tenho pratinho, Vitor, o que é que eu faço? Então, ó, eu pego um saquinho. Isso aqui eu posso fazer em qualquer floral, certo, gente? Independente do tamanho. Eu vou fazer aqui, ó, de duas formas para que a gente consiga visualizar. Então, ó, cortei um pedacinho, ó, do meu saquinho. O pedacinho eu vou cortar de acordo com o tamanho do meu floral. E o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, pode ser um elásticozinho, uma liga. Eu uso muito o meu próprio cordão. Então, ó, eu faço isso aqui, ó. Aqui eu amarro. Eu faço muito isso quando eu vou fazer aqueles arranjozinhos que não tem peça. Que ele é no meio da mesa dos convidados. Arranjozinho baratinho. E aí eu utilizo isso, ó. Aqui eu corto só essas pontinhas, tirando o excesso do plástico. E aqui, ó, eu tenho uma outra forma. A água ela vai ficar aqui dentro do meu saquinho, não vai molhar a mesa ou a peça. E aí, ó, eu dei uma proteção, substituir. Em vez de eu usar um pratinho ou uma peçazinha, eu posso fazer isso aqui no floral e ele também vai me servir muito. Então, ó, tô aqui, ó, com minha peça de vidro. A gente faz isso muito quando a gente vai utilizar
vai fazer arranjos em vaso de vidro. E aí assim, o vaso de vidro ele é totalmente transparente, então a gente precisa esconder bem o nosso floral e preparar bem a base. Então, ó, geralmente eu dou uma marcadinha aqui, ó, na boca do vaso. Ó, eu tenho aqui, ó, a minha marcaçãozinha aqui no meu floral. Aqui eu vou cortar, ó, para que ele fique o mais próximo do tamanho do vidro. Então, ó, tá aqui a minha marcação, ó, 1 e 2 aqui, ó. Então, ele vai encaixar aqui, ó, certinho, porque eu já marquei a boca do vidro. O floral tá seco, e aí o que é que eu vou fazer? Agora eu molho o floral, e depois que eu molhar, eu volto aqui pro saquinho. Boto a parte da amarração por baixo, para baixo, virado para a boca do vaso, e boto aqui, ó, o meu saquinho. E olha que legal, eu protegi o floral. Eu vou fazer com que as flores ela continue bebendo água. Usei um plástico transparente que não vai alterar em nada o meu arranjo. Vou cortar aqui essa rebarba para que ele fique bem certinho aqui no floral. E aqui, ó, vou encaixar, como eu já tenho uma marquinha, ó, eu vou encaixar aqui, ó. E eu tô com minha base de vidro pronta, o meu floral aqui, protegido, prontinho pra gente espetar as flores. É importante também a gente falar de marca, certo, gente? A gente tem algumas marcas hoje no mercado, e como todo produto, a gente tem marcas melhores e marcas mais que não são tão boas, né? A resistência do floral. Então, como é que a gente mede isso, né? O floral, quando ele não é bom, quando a gente vai espetando, a gente vê que ele espedaça, ele quebra mesmo. Quando a gente vai introduzindo as flores, ele quebra. Então, se você comprar um floral que seja muito baratinho, que seja esses que não são tão bons em relação à qualidade, você sempre utiliza ele para arranjos pequenos, arranjos que são dentro de vaso, arranjos de mesinha de convidados, arranjos entre mini e pequenos. Para um arranjo que seja um arranjo de altar, arranjos grandes de buffet, mesas de doce, que são geralmente arranjos gigantes ou grandes, o ideal é que você utilize um floral de uma qualidade melhor para que você não tenha problema na hora de transportar ou na hora da festa do floral quebrar ou de alguém bater e por conta do floral ser tão frágil, ele vinha quebrar. Então, preste atenção nessas dicas da qualidade do floral para que você não tenha que refazer o arranjo. Já aconteceu várias vezes comigo. Ou no transporte, ou às vezes bater o arranjo cair e o floral espatifar e a gente ter que fazer tudo de novo, perder flor. Então é comum isso acontecer também, tá joia? Vou deixar na descrição para você ver onde você pode encontrar espuma floral em algumas lojas especializadas e você pode comprar, tá joia? A gente geralmente compra caixa fechada. Se você for em floricultura, você consegue comprar em unidade para fazer um arranjo em casa, um arranjo numa comemoração especial. Então não há necessidade de você comprar uma caixa grande, você pode comprar tijolos individuais, isso também é possível em floricultura, tá joia? Esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, ó, já sabe, faz seu comentário, deixa sua pergunta, que aí a gente vai estar respondendo ao longo dos outros vídeos, tá joia? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para o YouTube te informar todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo, tá joia? Esse é o canal Você Faz, Você Decora, e aqui eu te dou dicas, te ensino truques desse mundo maravilhoso que é o mundo das festas e da decoração, tá joia? Um grande abraço, um cheiro bem grande. Tchau, pessoal!